O livro de Enoque, uma obra proibida da Bíblia, revela intrigantes mistérios de nossa história. O manuscrito de Enoque começa com um aviso impactante dirigido à humanidade e aos anjos caídos, que corromperam a terra com libertinagem, derramamento de sangue e feitiçaria. Este extenso livro proibido foi escrito aproximadamente há 200 anos, com os registros mais antigos datando de cerca de 300 anos antes de Cristo e os mais recentes de cerca de 100 anos antes de Cristo. A Bíblia, uma coleção de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo, tornou-se o livro mais vendido da história, com mais de 5 bilhões de cópias distribuídas por todo o mundo. Ela é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento, apresentando diversos personagens, mas nenhum tão enigmático quanto Enoque. Enoque é um dos personagens mais misteriosos da Bíblia. De acordo com a história, ele nasceu depois que Caim matou seu irmão Abel e fugiu para a terra de Nod, onde se relacionou com uma mulher desconhecida, e dessa relação nasceu Enoque. A trajetória de Enoque está repleta de mistérios. Alguns trechos da Bíblia o apontam como membro da 7ª geração de Adão, sendo filho de Jared e pai de Matusalém. As explicações sobre Enoque e sua história ainda são debatidas e envoltas em mistério até os dias de hoje. O fato de ele não ter sido incluído nos livros canônicos da Bíblia continua despertando curiosidade e questionamentos sobre o que sua obra poderia revelar sobre a origem e a natureza humana. O livro de Enoque é uma janela para compreendermos esses enigmas e explorarmos as profundezas da nossa história de uma maneira única e intrigante. As explicações sobre Enoque e sua história ainda são debatidas e envoltas em mistério até os dias de hoje. O fato de ele não ter sido incluído nos livros canônicos da Bíblia continua despertando curiosidade e questionamentos sobre o que sua obra poderia revelar sobre a origem e a natureza humana. O livro de Enoque é uma janela para compreendermos esses enigmas e explorarmos as profundezas da nossa história de uma maneira única e intrigante. Enoque, um texto que revela segredos silenciados pela Igreja, foi removido do cânon bíblico judaico e cristão nos primeiros séculos do novo calendário. Segundo as Escrituras antigas, Enoque era descrito como o guardião de todos os tesouros do céu, o líder dos arcanjos e o servo imediato do trono de Deus. Dentro deste livro é abordada a história dos anjos caídos que pecaram ao se envolverem com mulheres terrenas e revelaram mistérios celestiais ainda não compreendidos pela humanidade. A proibição do livro provavelmente também se deve às profecias sobre o próprio Cristo que ele continha. Ao longo deste vídeo, você descobrirá qual é o livro mais misterioso e sagrado da história espiritual da humanidade, que tem preocupado a Igreja. Enoque, uma figura enigmática do Antigo Testamento, é mencionado em Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24, onde é descrito como alguém que andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Uma história popular sugere que Enoque poderia ser o mesmo que o enigmático rei e sacerdote Melquisedeque. Os apócrifos cristãos foram criados para esclarecer os mistérios e lacunas deixados pelas escrituras oficiais. Enoque, creditado com a invenção da escrita e da astrologia, além de ser reconhecido como líder, religioso, profeta e sábio, tinha uma conexão direta com Deus. Muitos padres da Igreja, incluindo Agostinho, Ambrósio, Basílio, Crisóstomo, Cipriano e Gregório de Nissa, escreveram sobre ele com grande admiração. Seus escritos frequentemente citam o livro de Enoque e, em alguns casos, defendem explicitamente o seu uso como escritura sagrada. No livro de Gênesis, ele é enumerado como o 7º dos 10 patriarcas antediluvianos, cada um com uma vida longa de vários séculos.
Continue explorando para aprender mais sobre a história desse intrigante personagem e as revelações que o livro de Enoque traz à luz. Este livro, escrito por volta de 300 anos antes de Cristo, descreve os vigilantes ou anjos guardiães que se relacionaram com mulheres humanas, dando à luz os nefilins, como mencionado em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. O livro também relata as viagens de Enoque aos céus e começa com uma introdução que o apresenta como um homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus para ver as visões que o santo lhe enviou no céu. Neste livro, Deus desce à terra com seus exércitos no Monte Sinai para julgar a humanidade, e tudo acontece de acordo com o tempo predestinado por ele. A primeira parte do livro descreve a interação dos anjos caídos com a humanidade. Semasa, o líder, persuade os outros a terem filhos com mulheres humanas, o que resulta na criação dos nefilins, seres poderosos e misteriosos. Enoque, um homem tão amado por Deus, é uma exceção, pois se diz que não experimentou a morte, conforme registrado em Hebreus 11, versículo 5. Em Gênesis 5, versículos 22 a 24, é mencionado que Enoque viveu apenas 365 anos, uma idade consideravelmente menor do que a dos outros patriarcas, que geralmente ultrapassavam os 700 anos. O breve relato de Enoque em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, conclui com a enigmática declaração de que ele não foi mais encontrado, pois Deus o havia levado. Essa história demonstra a profunda dedicação de Enoque ao Senhor e continua a fascinar e despertar curiosidade ao longo dos séculos. O tratamento especial dado a Enoque pelo Senhor é um emocionante testemunho de seu amor. Algumas teorias sugerem que Enoque foi levado vivo para o reino de Deus, tornando-se um de seus anjos, com base nas palavras "não experimentou a morte". Agora, vamos examinar os 5 volumes escritos por Enoque para entender o que eles contêm e por que podem ser perturbadores para algumas pessoas. O livro também aborda o treinamento corrupto que os homens receberam dos anjos caídos, especialmente Azazel, que lhes ensinou a fazer armas e joias com materiais terrenos. Esses escritos apócrifos são considerados fascinantes e misteriosos. Embora não façam parte do cânon oficial, oferecem informações adicionais sobre a história e a espiritualidade da humanidade, despertando o interesse e o estudo de muitas pessoas. Os eventos tomaram um rumo sinistro quando os anjos caídos começaram a ensinar habilidades proibidas aos seres humanos. Samiazá revelou encantamentos e extinções, Armaros compartilhou soluções para encantamentos, Quis ensinou astrologia, Cocabe trouxe conhecimento sobre as constelações, Ezequiel revelou os segredos das nuvens, Arquelo ensinou sobre os signos da terra, Chamel os signos do sol e Sariel desvendou o curso da lua. Diante dessa situação, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel intercederam diante de Deus para que ele julgasse tanto os habitantes da terra quanto os anjos caídos. Deus enviou Uriel para advertir Noé sobre o iminente dilúvio e instruí-lo sobre o que fazer. Então Deus ordenou: vá a Noé e diga-lhe em meu nome, esconda-se e revele a ele o fim que está por vir, quando toda a terra será destruída por um dilúvio que varrerá tudo o que nela está. Noé recebeu a instrução de Deus para salvar a si mesmo e sua família, preservando assim sua descendência para todas as famílias do mundo. Rafael foi enviado para capturar Azazel. Gabriel recebeu instruções relacionadas aos nefilins e Miguel foi encarregado de aprisionar os anjos caídos. Os capítulos 37 a 71 do livro de Enoque são conhecidos como o livro dos Provérbios,
onde se discute a tese de que este livro se baseia no Livro dos Vigilantes, oferecendo uma visão profunda sobre os mistérios e eventos ocultos da antiguidade. Essas narrativas não apenas desafiam as noções convencionais, mas também nos convidam a explorar os limites do desconhecido. Essas visões trazem interpretações e previsões proféticas que ecoam ao longo da história de Israel, incluindo a chegada de um Redentor, um Messias que restauraria a justiça e a ordem. Enoque não apenas complementa, mas desenvolve a ideia do juízo final e da escatologia, oferecendo uma visão única sobre o destino dos anjos caídos, dos reis malvados da terra e do herói escatológico, também conhecido como Filho do Homem. Este último se destaca, sendo mencionado como aquele que se assentará no trono da glória no juízo final. O livro de Enoque introduz o título específico Filho do Homem nas escrituras hebraicas, uma expressão que posteriormente influenciou a cristã primitiva pelos primeiros seguidores da fé cristã. A perspectiva escatológica de Enoque revela não apenas eventos cósmicos, mas também uma compreensão profunda da relação entre os corpos celestes, o conhecimento cósmico e o destino final da humanidade. O livro astronômico encontrado entre os manuscritos do Mar Morto fornece descrições detalhadas do movimento dos corpos celestes e do conhecimento cósmico revelado por Enoque durante suas viagens ao céu, guiado pelo anjo Uriel. Além disso, apresenta um calendário solar utilizado pela seita do Mar Morto, dividido em 4 estações, cada uma com 91 dias, resultando em 52 semanas por ano. Curiosamente, todas as estações e anos sempre começavam em uma quarta-feira, o 4º dia da criação, como descrito no livro de Gênesis. No livro chamado Suenos, encontramos visões abrangentes da história de Israel, desde eventos antigos até a revolta dos Macabeus, datada do período Macabeu, cerca de 63 a 142 anos antes de Cristo. Algumas dessas visões trazem interpretações e previsões proféticas que ecoam ao longo da história de Israel, fornecendo uma perspectiva única sobre os eventos passados e futuros. Tradições, incluindo a Igreja Ortodoxa Etíope, acreditam que o livro foi escrito até antes do dilúvio bíblico, conferindo-lhe uma antiguidade notável. Dentro deste livro, as visões e representações alegóricas da história de Israel fazem uso de animais como símbolos para os seres humanos e dos próprios seres humanos como símbolos para os anjos. A subsequente exortação de Enoque a seu filho Matusalém serve como uma transição para a carta que descreve a sabedoria divina, a recompensa final para os justos e o castigo dos ímpios. Além disso, explora os 2 caminhos distintos da justiça e da injustiça. O livro de Enoque contém 6 oráculos contra os pecadores, testemunhando contra eles e revelando a certeza do destino após a morte. A parte intitulada O Nascimento de Noé aborda o dilúvio e como Noé nasceu com a aparência de um anjo. Por último, a conclusão, considerada a obra do último editor, enfatiza a geração da luz em oposição aos pecadores condenados às trevas. Uma das razões pelas quais o livro foi proibido e ignorado pela religião oficial pode ser sua advertência inicial à humanidade sobre o juízo divino e o destino dos indignos de salvação. As crônicas das viagens de Enoque pelos reinos celestiais, que contêm detalhes sobre os poderes divinos e o castigo destinado aos corruptos, também podem ser vistas como uma visão alegórica da história de Israel e uma exploração simbólica da relação entre humanos, anjos e a divindade. O livro de Enoque, com suas narrativas perturbadoras, enfrentou a oposição da Igreja, e alguns elementos desses relatos podem ser considerados inconvenientes para a narrativa oficial.
De fato, o livro menciona abertamente a presença de seres estranhos com tecnologia avançada que visitaram a Terra, um tema que poderia ter causado desconforto e levado à sua proibição pela Igreja. As minuciosas descrições contidas no livro podem ter sido interpretadas como uma ameaça à autoridade e às crenças estabelecidas, resultando em sua exclusão da Bíblia. Essas entidades, de acordo com o livro, compartilharam sua tecnologia avançada com seus descendentes híbridos, o que se tornou uma grande desvantagem para a humanidade. O livro de Enoque esclarece como todas as evidências desse evento foram apagadas pelo dilúvio. É inegável que este livro contém informações turbadoras, levantando a questão de uma possível visita de antigos seres extraterrestres à Terra. Quem eram essas entidades com as quais Enoque entrou em contato durante suas viagens ao céu e de volta? Algumas teorias especulam que poderiam ter sido governantes de uma sociedade alienígena. Essas são questões que muitos não exploram abertamente atualmente, uma vez que esses escritos foram negados e rotulados como apócrifos. Embora a verdade possa não estar clara neste momento, podemos esperar que um dia mais informações intrigantes venham à tona. Se você quiser saber mais, pode encontrar informações adicionais em nosso canal. Por enquanto, vou deixar alguns vídeos na tela final que você vai gostar. Concluímos por aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço e não se esqueça de nos apoiar dando seu like e se inscrevendo no canal.